queria muito que ele fizesse amanhã, no 7R, né? Rompesse aqui, ó, viesse testar o fundo novamente e entregasse a venda aqui. Aí ele vai continuar descendo até não querer mais. Então, vamos pensar nessas duas coisas para amanhã. Ou ele bater aqui, fazer um pivô de alta, subir, a gente entra comprado. Ou ele varar esse fundo, vir testar e descer, a gente entra vendido. Essas são as duas operações pelo 7R. Então a gente tem o 11R que está perigando perder o fundo também e descer. E tem o 7R que está perigando ele perder o fundo, testar e descer também. Muito forte para venda. Perfeito. Aí a gente vai para o 4R. Deixa eu tirar isso aqui. Agora a gente vai para o 4R, que é o que a gente opera. 4R. O que aconteceu no 4R? Ele perdeu tudo e qualquer estrutura que ele tinha de alta e ele só quer descer. 8, 20, 50, VWAP, 200, tudo apontado para baixo aqui, ó. Então no 4R, para a gente pensar em compra amanhã, só se ele chegar aqui na mínima do dia ou aqui nessa order block, fazer um pivô de alta, voltar a testar de novo e subir. Aí nós vamos procurar compra. Enquanto ele não vir aqui testar, subir, testar novamente, fazer um fundo duplo aqui, ó, para subir, a gente não vai procurar compra ainda. A gente vai ficar olhando para a venda. E a nossa venda preferida aqui, o que é? O preço vir, pode brigar um pouco aqui, romper, vir testar e descer de novo. Aí a gente vai procurar a venda aqui nesse pullbackzinho aqui, ó, que daí o stop vai ficar aqui em cima, vai ficar bonitinho, curtinho, certo? Então é o preço brigar um pouquinho aqui, dar uma lateralizaçãozinha, ou já abrir com um gap aqui, romper, vir testar e a gente pega a venda no pullback, entendeu? Se ele ficar aqui lateral, não vamos fazer nada. Deixa ele ficar lateral aí, porque amanhã não é um dia que tem volatilidade. É um dia muito difícil de operar, entendeu? O preço está muito forte em queda, porque a gente olha para o gráfico, a gente vê um preço muito forte descendo. As médias tudo descendo, VWAP descendo, 200 descendo. Pensar em comprar aqui, muito difícil. Só se eles romper esse topinho aqui, romper esse topo aqui, ó, subir, voltar a testar ou essa mínima ou aqui e subir de novo. Daí a gente vai pensar numa compra aqui, nessa quebra de estrutura para cima, buscando um respiro maior do preço ou até uma reversãozinha para voltar a cair de novo. E é isso que eu olho. Daí, com base nisso, eu vou para amanhã. O preço vai abrir amanhã aqui. Abriu com gap de baixa gigante. O preço abriu aqui. Voltou a testar aqui. Ou voltou a testar a mínima do dia anterior. E entregou a venda aqui com um pullbackzinho. Ó, vou desenhar bem certinho aqui. Ó, então o preço abriu aqui. Com gap de baixa. Esse aqui é gap, ó. Tá? Ele veio. Vamos falar que ele veio testar a mínima do dia anterior aqui, ó. Veio, bateu aqui, subiu de novo. Fez um topo duplo aqui, tá vendo? Nisso as médias vão estar passando por aqui assim, ó. As médias vão estar passando por aqui, ainda 8 abaixo da 20. Aí ele veio, faz um pullback na média e desce. Daí a gente pega a venda aqui e vai embora ser feliz. Porque ele já deixou um topo duplo. Ele já veio, fez o pullback na média, aí é só descer, entendeu? Para vender, porque a gente, para ter uma certeza maior, a gente não opera, isso que você falou é operar reversão, que é isso aqui, ó. Operar essa venda aqui, né? Vamos pôr uns indicadores aqui. Eu tenho um operacional de reversão também, que é o quê? O que a gente vai olhar? Vamos olhar esse MACD, não, vamos olhar esse MACD aqui, que é o MACD de reversão. Ó, o que a gente vai procurar quando o preço chega? A gente já sabe que tem um topo aqui defendido ontem, né? O preço chegou aqui esticado. Ele veio sem praticamente dar um respiro. Quando ele chega aqui, o que a gente olha?
as divergências. O que eu precisaria estar vendo aqui para eu entrar vendido? Esse topo aqui do MACD tinha que estar mais baixo que esse topo aqui. Por quê? Daí o MACD estaria me mostrando? Que esse movimento aqui está mais fraco que esse. Ele não tinha força para entrar. O IFR, o que o IFR tinha que estar mostrando? O IFR até mostrou, ó. Esse aqui é esse topo aqui, certo? E esse aqui é esse topo aqui. Vamos ver qual foi mais alto. Aqui está bem apertado. Vou pôr a linha aqui certinho. Aqui. Foram iguais. E aqui também foram iguais. Então, aqui nesse caso, eu não tinha confluência com os indicadores para entrar vendido. Tá? Se aqui tivesse um topo, se esse topinho aqui, ó, tá vendo esse topinho pequenininho? Se esse topinho aqui fosse no lugar desse, aí era uma baita confluência para entrar vendido. E tá vendo aqui também, ó, se esse topinho aqui, ó, fosse aqui no lugar desse, aí o MACD também estaria me mostrando que o movimento tá fraco. Aí é uma baita coisa para entrar vendido, porque daí você tem confluência. Você tem a confluência do quê? De ser um topo defendido anteriormente, confluência do MACD, confluência do IFR, e daí tem uma coisa que se chama absorção. O que é absorção? O preço chegar aqui, ó, vamos supor, cadê? Vamos ver se eu acho eles aqui. Acho que é aqui. O preço chegar aqui, ó, com muito volume de compra, só que não conseguia andar. O que isso está nos mostrando? Que os vendedores estão falando, o que você está comprando? Daqui que eu vou vender. Tudo que você comprar eu vou vender, você não vai passar daqui. E os caras boletando e o preço não passa. Isso é absorção. Tá? Então, às vezes a pessoa vê, nossa, teve muito volume de compra, muito agressão de compra, mas aí, o preço está movendo? Se o preço não estiver se movendo, não é entrada de compra, é entrada de venda, porque está rolando absorção. E daí os vendedores, uma hora os compradores vão cansar de comprar, os vendedores vão derrubar o preço. Entendeu? Então, para operar essa reversão, precisa ter essas coisas todas bem claras. E você não vende aqui quando chega esse topo, esse renco verde aqui. Porque você não sabe até onde ele vai. Você só vende quando tem um renco fechado contra. Com todas as confluências e um renco fechado contra. Porque daí você sabe que o preço já começou a descer, começou a voltar. Entendeu? E o stop lá em cima da máxima e seja feliz. Assim é operar a reversão, entendeu? Eu gosto muito de reversão, só que eu não opero porque a continuação é mais certeira que a reversão. Entendeu? A continuação eu procuro uma operação no dia, uma operação com muita confluência de continuação, que é a confluência principal que eu gosto. Rompimento com volume e agressão. O preço volta com pouco volume de compra e agressão de compra e entra de novo volume e agressão de venda. Isso é o que eu mais gosto de operar e é a operação que eu acho que tem uma assertividade muito grande, principalmente se você ligar junto com média de 8, 20, 50 e VWAP a favor do preço. É muito assertivo. E quando a gente opera só isso, o resultado vem. Não tem erro. A longo prazo vem. Tem uma coisa muito legal sobre probabilidade, né? Você tem uma moeda para jogar para o alto. Vai cair cara ou coroa. Quando você joga a moeda para o alto, a chance de cair cara ou coroa é quanto para cada lado? 50%. Se você jogar 10 moedas para o alto, você pode garantir para mim que vai cair 5 cara e 5 coroa? Não tem como. Porque apesar da chance ser 50%, não quer dizer que em 10 jogadas vai dar certinho 50%. Também não quer dizer
que se você jogar 4 para cima e der 4 cara, a quinta vai ser coroa. Por probabilidade, a chance de ser coroa é maior, mas não dá para garantir. Só que quando você pega uma amostragem de 1000 jogadas para cima, ou de 100 jogadas para cima, o resultado vai ser muito parecido. Se não for 50%, vai ser muito parecido, 45, 40. E é essa probabilidade que a gente pega para o trade. Quando a gente tem um operacional muito forte desse, a probabilidade de dar ganho é maior do que de dar perda. Mas isso não quer dizer que vai dar 5 ganhos seguidos. Pode dar 3 perdas seguidas, mas a longo prazo, no final do mês, você vai ver que você vai fechar positivo. Porque o seu operacional é positivo, e mesmo que o seu operacional tenha uma probabilidade negativa, se você busca sempre o 2 para 1, você sempre vai compensar a perdida com duas de ganho, entendeu? Então por isso que é muito operacional, muito importante ter um operacional de risco-retorno 2 para 1 e ter um operacional com um nível de assertividade grande, entendeu? Vai cair a ligação aí, a chamadinha. Tem 3 minutos. Projeção da FIBO, ó, você vai pegar quando aconteceu uma quebra de estrutura, você vai traçar a projeção, ó, teve a quebra de estrutura aqui, você vai colocar o início da projeção aqui no início do movimento que quebrou a estrutura até o mais alto que ele foi. E daí você vai trazer o terceiro clique até o máximo que ele respirou. Esses são os 3 cliques. O início do movimento, o máximo que ele foi e o máximo que ele respirou. Aí você vai ter os alvos que o preço pode buscar. Entendeu? Isso. Esses são os 3 cliques. Nesse caso aqui não deu nada. Oi? A outra é preço de Fibonacci, que é para ver a retração, o quanto ele retraiu. Você vai pegar aqui, você quer saber o quanto que o preço está retraindo de um movimento. Você vai pegar aqui esse aqui, que é o preço. Você vai clicar e arrastar do 0 ao 100, que é o topo do movimento. O 100 é o topo do movimento. E aí você vê até que ponto que o preço respirou. Se ele respirou até 61, se ele respirou até 60, 21%, que é a Golden Zone. Entendeu? Você vê até quando ele respirou para ele retomar a alta. Nesse caso aqui, ele não chegou nem no 61%. Então ele respirou muito pouco. Por isso que o movimento que ele entregou depois foi pequeno. É o 21%. Ó. Se ele respirar até o 21% e parar, a tendência é que ele entregue uma compra muito grande. Se ele romper o 21%, a tendência é que ele reverta o movimento para venda. Tá vendo? Se ele parar aqui e quebrar a estrutura para o alto, para cima, fizer um pivô de alta, a tendência é que ele vá lá renovar o topo. Se ele não parar, se ele romper, olha como ele rompe e vem testar o 21 para continuar descendo, tá vendo? Aqui é o 21, ó. Ele rompe, passa direto, vem testar. Acabou.